1 ano e 4 meses depois da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, mulheres que ficaram desabrigadas e acreditaram ter ganhado casas próprias reclamam que os imóveis eram, na verdade, de aluguel, Carol. Pois é, a ONG que estava à frente do projeto foi custeada por doações dos influenciadores Maíra Card e Thiago Nigro, que não tem nenhuma ligação com as supostas irregularidades. Uma disputa por casas anunciadas para famílias desabrigadas. Falou com nós assim, olha, tem um padrinho que vai doar 6 casas para vocês. Eu acreditei que a casa era minha. E no fim, não foi. As casas são minhas, eu comprei as casas. Não foi entregue uma casa, foi entregue um lar. Casas novas de madeira, flores no jardim. Todos os dias a Andriele para do lado de fora do portão e olha para o que ela já chamou de lar. Ali eu estava reconstruindo a minha vida com meus filhos, né? Mãe solteira, Andriele é sobrevivente da pior catástrofe já enfrentada pela população do Rio Grande do Sul. Em maio do ano passado, a casa dela foi uma das milhares destruídas pelas enchentes no estado. A casa simplesmente fez assim, pá, no chão. Ela já caiu. Ela estava grávida e passou a dormir em abrigos com os 2 filhos e os 3 irmãos pequenos. Quando mais da metade da cidade de Canoas ficou debaixo d'água, algumas casas de madeira simplesmente desapareceram. Foi durante o processo de reconstrução que surgiu a esperança para pessoas desabrigadas como a Andriele. Nesta rua, 2 terrenos vizinhos foram escolhidos por um instituto para erguer 4 casas. Cada uma delas seria ocupada por famílias chefiadas por mulheres. Diante do drama das famílias, o Instituto Mulheres Voluntárias ganhou o apoio de muita gente pelo país. O casal de empresários e influenciadores Thiago Nigro e Maíra Card se comoveu com a tragédia do Sul. Eles chegaram a arrecadar mais de 2 milhões de reais em diversas ações. Parte desse dinheiro foi doada para o Instituto. E uma das iniciativas era o de dar novos lares às mulheres vítimas das enchentes. Quando as casas ficaram prontas, a entrega das chaves virou tema de reportagem. Foi muito lindo, bah, não esperava nada do que eu ganhei, porque muito não tinha, né? Então, pra mim, não tem nem o que dizer. Monique mostrou com orgulho o que tinha acabado de ganhar. Coisas que eu nem tinha na minha casa, hoje eu tenho uma TV que eu não tinha, uma máquina de lavar. O filho, Yuri, era só alegria. Qual o teu brinquedo favorito aqui? Esse daqui. Ah, o Simba. Mais uma guria. Mas a alegria da Monique durou só 5 meses. Ela denuncia que foi despejada durante a noite, com os 2 filhos. Um deles é o Yuri, diagnosticado com autismo. Ele disse que eu tinha 5 minutos para sair. E aí eu comecei a chamar os parentes para me ajudar a ter um lugar para me ficar. E aí eu tirei as roupas, comecei a sacar as roupas e deixei do lado de fora. Estas imagens mostram a família já retirada da casa. E as crianças tremendo de frio na rua. Andriele diz ter enfrentado a mesma situação. No caso dela, com notificação extrajudicial. Estou mandando entre 30 dias eu sair da casa. E agora não sei nem para onde eu vou com meus filhos. Você não sabia que ia agir. Aí os caras tudo na volta. Vamos, retira tudo. Quantos homens ao redor assim da casa durante esse despejo? 5. As 4 casas ficam em terrenos que pertencem a um empresário de Canoas. O Domingo Espetacular teve acesso a documentos que revelam que não houve doação. São contratos de aluguel que prevêem até multa em caso de atraso nos pagamentos. Os contratos eram de 1 ano. O nome da esposa do proprietário dos terrenos consta como a locadora dos imóveis. O valor mensal do aluguel era de R$ 1.328
e seria renegociado ao final do período. Aí entra um ponto importante dessa história. Algumas mulheres desabrigadas alegam que assinaram os documentos achando que ganhariam casas. Na verdade, eu fui obrigada a assinar aquele contrato, sendo que eu não queria. Quem pagou adiantado 1 ano dos aluguéis das 4 casas foi a fundadora do Instituto Mulheres Voluntárias, a empresária Deise Broca. Mas o nome dela não aparece em nenhum dos documentos. Deise nos recebeu na sede do Instituto em Canoas. Ela nega ter prometido doar casas para famílias desabrigadas que não tivessem o próprio terreno. Nós não prometemos nada para ela. Para quem tivesse um terreno, seria dado uma casa. Para quem tivesse uma casa e foi afetada, a gente reformaria e daria os móveis de dentro da casa. E para quem vivesse de aluguel, a gente pagaria o aluguel por 1 ano. Na época, o Instituto arrecadou dinheiro suficiente para construir as casas, mas não tinha o terreno. Desde então procurou o empresário Giovanni e os dois fizeram uma permuta. Giovanni cederia os terrenos por 1 ano. O Instituto construiria as casas e pagaria o aluguel durante esse período. Nossa equipe procurou Giovanni para entender o que aconteceu. Ele aceitou falar, mas manteve uma pessoa o tempo todo gravando a nossa conversa. Se o pagamento era feito pela Deise, por que o nome da Deise não aparece aqui? Deve estar no contrato, porque foi feito o contrato na entrega das casas com esses influenciadores. Tá ali, se você viu esses vídeos, você vai ver que a casa era por 1 ano, locada por 1 ano. Mas o curioso é que não aparece o nome de quem faz o pagamento, apenas da pessoa que recebeu a casa. Não há um erro aqui nesse contrato sobre isso? Pode ser. E daí ela pagou as casas e eu paguei com o aluguel e com a minha caminhonete. Ela comprou as casas e eu inteirei o dinheiro. Então, ela me antecipou o aluguel. O que parecia uma ajuda social ganhou ares de investimento imobiliário. Ao final de 1 ano, Giovanni teria os terrenos de volta, as 4 casas no valor total de R$ 144 mil e ainda o direito de lucrar com o aluguel cobrado por elas. Deise explicou por que nem o nome dela, nem do Instituto estão nos contratos de locação. Na verdade, era uma locação direta. Porque como que eu garantiria que elas sairiam da casa ou eu me responsabilizar financeiramente? Como eu te disse, não tinha instituto. Também alega desconhecer que mulheres e crianças tenham sido expulsas das casas alugadas por ela. Vocês não acompanharam a saída dessas mulheres? Não, em nenhum momento. Deise também falou sobre a notificação extrajudicial para a retirada de Andriele da casa. Os vizinhos reclamando, som alto, barulho de tiro de carro, sabe? Como se fosse moto, fazendo aquele barulho. Isso era 2, 3 horas da manhã. A gente tem gravações dos vizinhos também. Então, ali eu notifiquei só para dizer que a gente estava ciente, e eu tenho essa notificação, que a gente foi chamada pelo proprietário. Na versão de Giovanni, cada mulher desabrigada deixou de viver nas casas porque quis ir embora. Elas não foram despejadas, elas foram embora. E nem a chave elas deixaram. O aluguel foi pago para que as famílias ficassem 1 ano nas casas e tivessem tempo para reconstruir a vida. Andriele deixou o imóvel 2 meses após a mudança. Monique, 5 meses depois. O instituto que fez o pagamento antecipado do aluguel não pediu reembolso. Sem levar em consideração o pagamento de multas, o valor gira em torno de R$ 22 mil. Segundo as mulheres desabrigadas, foi Giovanni quem ficou com o dinheiro. Fica o valor devido às casas que eu fiz, né? Mas não tiver que devolver também alguma coisa, eu devolvo. Mariane trabalhou durante 6 meses no Instituto Mulheres Voluntárias. Acompanhou o processo de entrega das casas e acha que as mulheres foram vítimas. O que de fato foi para essas mulheres? Na real, não foi nada, porque as meninas foram expulsas das casas. Que eram para ser as casas, que eram para ser para elas, e elas foram expulsas. 1 ano e 4 meses depois das enchentes, a
As casas que deveriam servir de abrigo para quem precisava de um recomeço passaram a fazer parte do patrimônio do empresário Giovanni. Os imóveis agora estão disponíveis para locação. Essa é as que tem 2 casas no pátio. É sala integrada, né, com cozinha. Tem um quarto. Os valores são informados nesta mensagem. Calção de R$1.000, mais R$1.000 de aluguel por mês e taxas de água e luz. O imóvel onde vivia a Andriele já está ocupado por um homem. Como a gente teve bastante problema, como eu te disse, está nas ocorrências policiais, a gente colocou uma pessoa principalmente para auxiliar, porque a gente teve chamada de polícias muitas vezes lá, onde havia brigas, havia envolvimentos com entorpecentes, que eu precisava de uma pessoa para pelo menos cuidar disso. E hoje o Acácio paga aluguel. Ô de casa! Não encontramos o morador em casa, apenas o cachorro que já foi dos filhos de Andriele. E hoje, para dizer, eles falam que é dono dele. E eu não posso pegar. Aí ela deixou o cachorro, o rapaz dos fundos tá com o cachorro. Eu acho que, sei lá, é dela, mas ela pega. Num outro bairro de Canoas, uma casa igualzinha foi construída pelo Instituto Mulheres Voluntárias. Dessa vez no terreno que pertence à Dona Maria e a Giovana, sogra e nora, que ficaram desabrigadas nas enchentes. Perdi tudo. Perdi a casa. Sei que não tinha nada. A casa rachou no meio. A entrega de um novo lar foi cumprida, mas, segundo elas, pela metade. O prometido era de dar 2 casas. 2 casas, e não deram 2 casas, deram só uma casa. Houve uma promessa de segunda casa naquele terreno? Não, em nenhum momento. Andriele mora hoje na casa da mãe com 6 crianças. Falta espaço para tanta gente. E eu vou para onde que a minha mãe vai parar? Porque tem tanta pessoa, tanta criança dentro de uma casa só. Já a Monique precisou se mudar para Viamão, cidade vizinha, onde o aluguel é mais barato. Da antiga casa, ela só trouxe alguns eletrodomésticos e os brinquedos do Yuri. São 2 camas para 6 pessoas. Hoje eu fico com uma desconfiança quando alguém quer me ajudar. Porque eu penso assim, quando eu acreditei que eu tinha tudo e no mesmo tempo não tinha nada. A pedido do Domingo Espetacular, essa advogada analisou o contrato assinado pelas mulheres. Aparenta ser um contrato comum de locação, mas quando a gente enxerga qual é o contexto por trás desse contrato, ou seja, que ele tem por trás dele todo o contexto envolvendo famílias em estado de vulnerabilidade em razão das enchentes, e que, em razão disso, foi fruto de doações para que elas pudessem passar um período de 12 meses até se restabelecer, a gente enxerga que, na verdade, eles tinham uma destinação própria e uma finalidade social. Ela explica que uma pessoa pode questionar o contrato mesmo depois de assinado. Se uma das partes fala que a sua vontade estava de alguma forma viciada, ou seja, ela não estava de forma plena querendo aquele contrato ou uma cláusula específica, é possível que isso seja revisto. A saída forçada de uma família do imóvel só pode ocorrer por meio de decisão judicial, inclusive acompanhado por um oficial de justiça. Os influenciadores Tiago Nigro e Maíra Cardi informaram em nota que entregaram ao Instituto 30 casas, entre reformas, aluguel social e imóveis próprios. E 94 kits completos, com mobílias necessárias para recomeçar. O grupo Cardi Nigro explica ainda: quem tinha casa própria pôde reconstruí-la e recebeu os itens básicos. E quem não tinha casa própria recebeu o pagamento de aluguel por 1 ano. A nota afirma que o projeto ofereceu por mais de 1 ano suporte como abrigo, assistência médica, odontológica e roupas.
E destaca ainda, Tiago e Maíra foram os provedores e mantenedores do projeto. Mas à frente da gestão de tudo, sempre esteve a Deise. Hoje, para viver numa dessas 4 casas que já foram um lar de mulheres e crianças vítimas das enchentes, só pagando o aluguel do próprio bolso. O senhor está com consciência limpa? Com certeza, mas limpíssima. Eu acordava tranquila sonhando que a casa era minha, acreditando com tudo dentro. Hoje tá bem difícil. Para mim, aquilo ali era um futuro para meus filhos, né? Uma casa, uma coisa que eu perdi, né? Uma reconstrução da minha vida. Não vou desistir. Por quê? Porque eu sei o bem que eu fiz a 20 mil famílias aqui em Canoas. As casas são minhas. Se elas quiserem casa, elas comprem. Elas querem comprar minhas casas, tudo bem, eu vendo.